Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Caso você queira utilizá-lo, pedimos que dê os devidos créditos ao canal e, se possível, poste um link. Capa: Catecismo da Igreja Católica, novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim. Contracapa: Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. João Paulo II. Logotipo. O logotipo da capa apresenta uma pedra sepulcral cristã das catacumbas de Domitila, em Roma, do final do século III. Esta imagem bucólica, de origem pagã, é usada pelos cristãos para simbolizar o repouso e a felicidade que a alma do falecido encontra na vida eterna. A figura sugere também alguns aspectos que caracterizam este catecismo. O Cristo, bom pastor, que conduz e protege os seus fiéis, a ovelha, com a sua autoridade, o cajado, os atrai pela melodiosa sinfonia da verdade, a flauta, e os faz repousar à sombra da árvore da vida, sua cruz redentora que abre o paraíso. Carta Apostólica Laetamur Magnopere, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Aos veneráveis irmãos cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. João Paulo II, bispo servo dos servos de Deus para perpétua memória. Alegramo-nos grandemente com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com esta carta apostólica, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva deste catecismo. Isso acontece depois de cerca de 5 anos da Constituição Apostólica Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992. Em comemoração do 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, a qual acompanhou o primeiro texto do Catecismo em língua francesa. Podemos comprovar felizmente a recepção favorável e a ampla difusão que o Catecismo teve nestes anos, especialmente entre as igrejas particulares, as quais se empenharam em traduzi-lo para suas próprias línguas, para que estivesse à disposição das diferentes comunidades linguísticas do mundo. Isso confirma como foi oportuno que a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, em 1985, nos solicitasse a redação de um catecismo ou de um compêndio de toda a doutrina católica acerca da fé e dos costumes. Elaborado pelo Conselho de Cardeais e Bispos, ad hoc constituído em 1996, o catecismo foi por nós aprovado e promulgado com a Constituição Apostólica acima mencionada, a qual conserva ainda agora toda a sua autoridade e atualidade, em sua realização definitiva nesta típica edição latina. Esta edição foi preparada por um conselho, instituído por nós em 1993,
e composto de membros de diversos dicastérios da Sé Apostólica. Este conselho, presidido pelo cardeal Joseph Ratzinger, trabalhou cuidadosamente na execução da tarefa que lhe foi atribuída, dando atenção particular às muitas propostas das enunciações do catecismo, que nesses anos chegaram de várias partes do mundo e de diversas comunidades eclesiais. A esse respeito, convém salientar que o envio tão numeroso de emendas, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto, manifesta o notável interesse que o catecismo suscitou em todo o mundo, mesmo em lugares não cristãos, e confirma a finalidade do catecismo de se apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. Igualmente aparece de modo claro o grande empenho de todos em organizar suas partes, de tal maneira que a fé cristã, cujos elementos essenciais e fundamentais são tratados no catecismo, seja exposta na forma mais adequada aos homens de nossos dias. Assim, essa colaboração múltiplice e complementar de muitas partes da Igreja renova o que dissemos na mencionada Constituição Apostólica Fidei Depositum. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a Sinfonia da Fé. Por essas razões, o Conselho considerou seriamente as opiniões apresentadas, analisou-as acuradamente e as discutiu, e apresentou suas conclusões à nossa aprovação. Estas conclusões, na medida em que permitem que os conteúdos referentes ao depósito da fé católica se apresentem mais convenientemente, ou que algumas verdades da mesma fé sejam redigidas de forma mais congruente com os postulados da catequese odierna, nós a recebemos e, por isso, incorporam esta edição típica latina. Esta edição repete fielmente os conteúdos doutrinais que nós, em dezembro de 1992, apresentamos oficialmente à Igreja e ao mundo. Com esta edição típica latina, hoje tornada pública, encerra-se todo o trabalho de composição do catecismo, iniciado em 1986, e felizmente se cumpre o desejo da mencionada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensino da fé, assim como um texto de referência seguro e autêntico, conforme a Constituição Apostólica Fidei Donum, número 4, para a elaboração dos catecismos locais. A catequese encontrará nesta exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão, com renovado fervor, em todas e cada uma de suas partes, aos homens de nosso tempo. Os professores de catequese terão neste volume uma ajuda sólida com a qual poderão comunicar, na igreja local, o único e perpétuo depósito da fé, procurando conjugar, com auxílio do Espírito Santo, a admirável unidade do mistério cristão, com as múltiplas necessidades e condições de vida daquele aos quais é destinado o anúncio. A atividade catequética poderá experimentar um impulso novo e amplo junto ao povo de Deus, se souber utilizar e avaliar adequadamente este catecismo pós-conciliar. Isso parece ser da maior importância hoje, quando já se aproxima o terceiro milênio. Urge um empenho extraordinário de evangelização para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade e da plenitude de Cristo. Exortamos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, a quem este em primeiro lugar é confiado o catecismo, a que, aproveitando-se dessa ocasião favorável da promulgação da edição típica,
se dediquem de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiadas, as quais poderão assim redescobrir as inexauríveis riquezas da fé. Graças ao empenho concorde e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, possa o catecismo ser conhecido e acolhido por todos, para que a unidade na fé, que tem como fonte e origem a unidade da Trindade, se fortaleça e expanda até os limites da terra. A Maria, Mãe de Cristo, que hoje celebramos assunto ao céu em corpo e alma, confiamos a realização desses votos para o bem espiritual de todos os homens. Castel Gandolfo, 15 de agosto de 1997, 21º de nosso pontificado. João Paulo II. Constituição Apostólica Fidei Depositum, para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. João Paulo II, Bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Introdução. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar em 4 anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela relação de pensamentos, de atividades, de costumes e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois de sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985 pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente em seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre e é, de modo particular nestes anos de meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, no âmbito de cada igreja e da igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Neste espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade dessa assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação.
Nessa ocasião, os padres sinodais manifestaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que seja como um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz este meu desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor, neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé? Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Itinerário e espírito da redação do texto. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com um apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presididas pelo Sr. Cardeal Josef Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sínodo. Uma comissão de redação, composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. A comissão, encarregada de dar as diretrizes e de vigiar o desenvolvimento dos trabalhos, seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catecistas, e sobretudo dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, aos institutos de teologia e de catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. A realização deste catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto,
coisas novas e velhas, porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o credo, a sagrada liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão exposto a partir dos mandamentos e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo para responder às interrogações de nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, primeira parte, é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, segunda parte, está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir, terceira parte. Fundamenta nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão, quarta parte. A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta, e não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, de seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente em sua Igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre de nossa oração. Valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo-o como um serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente a cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo o homem que nos pergunte a razão de nossa esperança e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Este catecismo se destina a substituir os catecismos locais,
devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberem a aprovação da fé apostólica. Sobretudo se receberam a aprovação da sé apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Conclusão. No final deste documento que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira em todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade digna deste nome, a da vida em Jesus Cristo, sob o guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano de meu pontificado, João Paulo II.